Fala, Takadimer! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcelo Coelho, saxofonista, compositor e um especialista no estudo do ritmo e da polirritmia e, claro, aonde o ritmo e a polirritmia são aplicados dentro da música, que é simplesmente em tudo. Tudo é ritmo e dentro da música tudo está relacionado ao ritmo. O ritmo impacta na performance, impacta na questão da percepção e, claro, também na leitura escrita de partitura, dentre outras coisas. E hoje o tema da nossa conversa é um simples detalhe que resolve o compasso composto. Quando um estudante ou um praticante de música está estudando a questão da teoria musical para a leitura de partitura e ele entende as subdivisões, ele já acha que já entendeu e já está dominando a questão da leitura, principalmente na parte da subdivisão, até se deparar com o compasso composto. Muitos nunca mais saem daí, não entendem o compasso composto, não entendem o porquê da sua existência e, o pior, não conseguem entender ou fazer música ou ouvir música a partir destes compassos. Vem daí a crença de que o compasso composto é mais difícil, são muito mais difíceis de resolver e, sobretudo, de praticar e fazer música com eles. Mas isso não é verdade. Antes de eu abordar o porquê da existência do compasso composto, como é a sua gênese, como ele é formado, eu preciso fazer uma afirmação aqui. Não há nada em música que você não consiga aprender. Eu vou repetir. Não há nada em música que você não consiga aprender. Mas então, por que você ainda não resolveu o compasso composto? Porque você não teve uma apresentação, uma introdução adequada sobre o porquê desse compasso, a sua origem e, o mais importante, ainda não percebeu a diferença entre compasso simples e compasso composto. Portanto, você ainda não envelopou esse compasso e a sua estrutura rítmica na mente, no ouvido e, sobretudo, no corpo. Então, antes de tudo, por que inventaram o compasso composto? Bom, a gente precisa entender que a morfologia da escrita da partitura é baseada na estrutura diádica. O que é isso? A estrutura diádica é uma estrutura em que tudo é subdividido por dois. Vamos dar uma olhada. Vamos observar essa partitura. Então, temos aqui uma estrutura das figuras rítmicas, a estruturação diádica. O que isso quer dizer? Vamos lá. Esta primeira figura rítmica, que tem o nome de semibreve, é consagrada pelo uso, já na escrita moderna, como a figura de maior duração. Existem outras figuras que representam uma duração maior do que a semibreve, porém, na escrita moderna, ela é associada com uma figura que tem a maior duração. E ela é subdividida por dois, ou seja, a próxima figura rítmica representa a metade da semibreve. Esta figura aqui chama-se mínima. Então, eu preciso de duas mínimas para preencher exatamente o mesmo tempo, a mesma duração da semibreve. Da mesma maneira, a partir da premissa da estruturação diádica, a mínima tem a sua subdivisão por dois, ou seja, existem duas outras figuras rítmicas que as duas juntas equivalem o tempo, a duração da mínima que está aqui, ou seja, essas figuras chamam-se semínimas. Então, uma semínima equivale a metade da duração de uma mínima e uma outra semínima equivale a metade da duração da mínima. É desta maneira que a gente entende que a partitura foi pensada a partir de uma estruturação diádica das suas figuras rítmicas, ou seja, a subdivisão por dois. Percebam então aqui que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Estas duas figuras equivalem o valor desta duração aqui. Então percebam que a semibreve pode ser subdividida por dois, ou seja, duas mínimas, ou subdividido por quatro semínimas, ou subdividido por oito colcheias, ou subdividido por 16 semicolcheias, subdividido por 32 fusas e dividido inclusive por 64 semifusas. Essa é a premissa na construção das relações das figuras rítmicas. Todas as figuras têm uma relação diádica, ou seja, elas são subdivididas por dois. Porém, a música não é somente subdivisão por dois, elas também têm a subdivisão por três. Eu posso dividir um pulso por três, eu posso dividir uma duração inteira por três. Acontece que pela estrutura da partitura
não me permite isso. É aí que surgem os compassos compostos. Já que sabemos agora o porquê da existência do compasso composto, a gente precisa ir para o passo mais importante, que é perceber a diferença entre o compasso simples e o compasso composto. Perceber a diferença no pulso. Esqueça o papel. A coisa está na percepção do pulso. É a partir daí que tudo vai fazer sentido. Então veja só, vamos para uma prática. Eu vou simplesmente mostrar uma diferença aqui, sem entrar muito nos detalhes. Percebam antes da explicação. Vejam. Compasso simples. Compasso composto. Compasso simples. Composto. Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? Se vocês observarem, em ambos é mantido o mesmo pulso. Todos têm um grande pulso que mantém-se aqui. Qual é a diferença? A diferença é que no compasso composto, o pulso é subdividido por 3 naturalmente. O compasso simples não há subdivisão interna. Veja só, mais uma vez. Pratique isso agora e perceba você mesmo a diferença dessas pulsações no seu corpo. É aí que está o segredo. Esse é o detalhe simples que faz toda a diferença entre você perceber o que é compasso simples e o que é o compasso composto. Depois disso envelopado, a observação disso no papel fica muito mais simples. É só uma questão de adequação do que é o compasso simples e composto, mas você precisa ter esta percepção no corpo. Vamos ouvir alguma coisa que diferencia entre o compasso simples e o compasso composto, musicalmente falando. A gente ouviu o grande Ray Charles e a gente percebe que na condução da música tem o pulso tercinado, é o pulso subdividido por 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Essa é exatamente uma representação de que o compasso é composto. Agora vamos ver um compasso simples. Esse é um exemplo de compasso simples. Então a gente percebe a diferença do compasso simples e do compasso composto tem que vir antes de tudo e sobretudo na experimentação, no reconhecimento, na audição e na própria representação do corpo, na forma como você expressa esse compasso. É aí que você entende a diferença. Depois você leva isso para uma representação no papel. Tudo vai ficar muito mais simples. Então, para concluir, para que você entenda definitivamente, se você quer entender e resolver o compasso composto, perceba, entenda, escute, experimente o compasso composto antes de resolvê-lo na partitura, porque mesmo que você entenda a codificação, a decodificação no papel, e isso é simples de entender, e mesmo quem não é músico consegue fazer, não necessariamente você vai conseguir fazer música a partir do papel, a partir do código. Para fazer música a partir do código, você precisa experienciá-la primeiro no corpo, sobretudo na percepção do pulso. Você gostou desse conteúdo? Clica aí, marca o sininho, começa a seguir, compartilhe com os amigos, porque toda semana eu estou trazendo conteúdo de valor, explicando as nuances, a gênese, o que está por trás do evento rítmico que ninguém te falou ainda. Te vejo na próxima. Vamos de Itaca.